Uma pauta importante, uma pauta internacional. O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, rejeitou a hipótese de que a queda do governo de Bashar al-Assad na Síria possa enfraquecer a República Islâmica. Ele ainda acusou os Estados Unidos e Israel de envolvimento para derrubar o governo sírio. Luca Bassani, direto da Turquia, traz mais informações. Luca, boa noite para você. Sou obrigado a te fazer uma pergunta dentro dessa que você vai responder. Muito bem. Israel está entrando além das colinas de Golã, acusa Recep Erdogan, dizendo que o governo de Netanyahu está se aproveitando para ampliar sua área de influência dentro do governo sírio. 2. Recep Erdogan está querendo que a Síria exerça plena soberania sobre todo o território, mas os curdos estão justamente na área onde estão os poços petrolíferos da Síria, que é uma área dominada pelos curdos, que estão ali praticamente como proxies dos americanos. Como é que vai ficar essa imensa salada? E ainda, me parece que esses rebeldes são aí um pouco ligados à ala do Estado Islâmico. Já incendiaram o túmulo do Hafez Assad, ou seja, não é gente de boa paz, de boa índole que está lá. O que vai ser da Síria? Perguntam mais de 8 milhões de brasileiros descendentes de sírios e libaneses aqui no Brasil. Boa tarde a você, Capeza, a todos que nos acompanham. Primeiramente, em relação à manchete, é uma grande hipocrisia o líder do Irã fazer qualquer acusação, sendo que o Irã é um dos maiores, se não o maior financiador do terrorismo internacional durante os últimos 50 anos, desde que a teocrática República Islâmica do Irã, a ditatorial República Islâmica do Irã, foi fundada e financia os Houthis, o Hamas, o Hezbollah, as milícias xiitas na Síria, no Iraque e tantos outros países que também sofrem com o terrorismo pago diretamente pelo Ayatollah Ali Khamenei. Mas a gente sabe que partes da sua fala têm, de certa forma, fundamento. Afinal, não apenas os Estados Unidos e Israel querem desestabilizar o Irã e queriam a queda de Bashar al-Assad, mas uma série de outros países, as próprias ditaduras ricas do Golfo, os países sunitas do Golfo, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, todos eles também queriam a queda de Bashar al-Assad, porque é um líder muito mais próximo do Irã e da Rússia e também um líder xiita. É bom a gente fazer essa menção sectária que há dentro da Síria, um país majoritariamente sunita, de praticamente 74% da população, mas liderado nos últimos 53 anos, até a queda de Assad, por um líder alauíta, que é um subgrupo dos xiitas, que por sua vez são muito mais próximos dos iranianos, né? O Irã, o maior país xiita do mundo. Então tem essa questão religiosa, os países árabes sunitas que querem uma liderança sunita e tudo indica que será de fato uma liderança sunita. E aí a gente já vai para a sua próxima pergunta, que de fato é uma grande incerteza e uma grande preocupação. Afinal, dentro do grupo dos rebeldes, nós temos aqueles que são mais seculares, aqueles que prezam por uma Síria multicultural, multiétnica, multirreligiosa, mas também há muitos terroristas jihadistas, aqueles que eram no passado filiados à Al-Qaeda e que podem sim acabar com essa relativa paz entre as diferentes etnias que houve durante o governo Assad. A gente de maneira alguma defende aqui o governo ditatorial cruel de Bashar al-Assad, que torturava seu povo, que há fortes indícios de ter utilizado armas químicas contra os próprios sírios, mas não havia de fato uma opressão à população de 10% de cristãos dentro da Síria ou a população sunita dentro da Síria. Então, muitos acreditam que caso haja um governo do HTS, né, do Hayat Tahrir al-Sham, esse grupo que no passado também foi filiado à Al-Qaeda, pode haver uma quebra desta paz sectária que teve durante os últimos anos pela Síria ser uma república laica. A preocupação é também que esses agentes externos utilizem-se da sua influência para desestabilizar ainda mais a Síria e acabar com a sua integridade territorial. Você mencionou a Turquia e, de fato, o presidente Erdogan tem um interesse de que aqueles apoiados pela Turquia durante
este processo de tomada de Damasco possam ser aqueles que comandem para no futuro guerrear contra os curdos. E aí eu abro um parênteses rápido para falar sobre os curdos. Quem são eles? A gente fala tanto sobre eles, né? Eles são um grupo etnicamente iraniano, se a gente pode falar do aspecto linguístico, não tem nada a ver com os árabes e também não tem nada a ver com os turcos, mas que fazem parte da maior etnia do mundo sem um Estado soberano. Eles estão divididos entre o território do Iraque, da Síria, do Irã e da Turquia, quase 40 milhões de pessoas que não têm essa soberania e que podem utilizar desse momento de fraqueza de um desses grandes estados, que é o caso da Síria, que ninguém sabe o que vai acontecer, para pegar sua própria autonomia e se juntar em um movimento pró-Kurdistão que envolveria os curdos no Iraque e os curdos também aqui na Turquia, que são quase 20% da população. O Erdogan não quer isso de maneira alguma e vai fazer de tudo para financiar os rebeldes, para depois atacarem os próprios curdos no nordeste da Síria, que você bem colocou, é uma região muito rica, onde estão os poços de petróleo na fronteira com o Iraque, e obviamente que há interesses não só políticos de manter o Kurdistão espalhado, né, os curdos espalhados por vários países, mas interesses econômicos e fazer com que esses poços de petróleo sejam depois controlados pelos árabes ou pelos turcos que possam lucrar com isso. É um cenário muito triste, muito preocupante, porque todos queriam a queda de Assad, o governo dele foi extremamente cruel, e aqui a gente não precisa voltar a repetir algo que talvez seja uma obviedade para grande parte da nossa qualificada audiência, mas há sempre a possibilidade de ser algo pior do que foi o governo Assad. A gente não pode esquecer de dois exemplos clássicos, também no Oriente Médio, dos países muçulmanos, Muammar Gaddafi, ditador sanguinário, cruel, quando ele caiu e eclodiu uma guerra civil, e a Líbia até hoje é um país completamente instável e muito violento. Da mesma maneira, no Iraque, Saddam Hussein, um ditador cruel, usou armas químicas contra os curdos no norte do seu país, bem parecido com o Bashar al-Assad, não foi de maneira alguma um bom líder, mas quando ele caiu, houve uma guerra civil, houve também a ascensão do Estado Islâmico e tantos outros problemas. Então a gente sabe que no caso da Síria pode ser parecido, infelizmente. Eu preciso de uma resposta rápida sua, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Eu assisti uma palestra do Dennis Ross em Washington, em que ele falava o seguinte: se os Estados Unidos abandonarem o Oriente Médio, e o governo era exatamente Donald Trump, antes do Biden, a Rússia vai tomar conta. O ano que vem nós teremos de volta Donald Trump, e com uma política provavelmente mais isolacionista. E a Rússia deve se livrar da guerra da Ucrânia. Tudo indica que se encaminhará para algum tipo de entendimento, processo de paz, os Estados Unidos vão tirar o pé. Qual o risco de que esse território sírio volte a ser palco de uma guerra, uma guerra internacional com vários atores? A Turquia defendendo seus próprios interesses, os Estados Unidos defendendo a presença dos poços petrolíferos, a Rússia e o Irã tentando resgatar o seu prestígio, Israel é preocupado com as suas fronteiras e, claro, o Catar, que planeja fazer um gasoduto e um oleoduto até a Turquia para servir a Europa Ocidental e, com isso, tirar completamente o poder, a weaponização que a Rússia tem sobre o gás natural e, com isso, ela usa como arma com relação a esses países. Qual o risco de termos, o ano que vem, uma confusão muito maior ainda na Síria e que ali seja o palco, talvez, de uma guerra regional perigosíssima de mais largas proporções? A possibilidade é grande, porque essa região sempre é um barril de pólvora no mundo, mas tudo depende da finalização da guerra da Ucrânia, para que a Rússia tenha recursos militares e financeiros para alocar para o Oriente Médio, e também a conclusão de algumas das frentes de batalha entre Israel e outros proxies iranianas. Então, rapidamente, eu sei que o nosso tempo é curto, eu acredito que tudo pode acontecer, mas depende da conclusão de outros eventos geopolíticos prioritários antes da Síria voltar a ser o palco central de todos esses problemas, mas o potencial, infelizmente, está aí. A Síria é um país falido nos últimos 13 anos, milhares de mortos, milhões de refugiados, e infelizmente acho que essa tende a ser a continuação de um capítulo já sombrio da história do país. Luca Bassani, melhor correspondente internacional do país, claro, aqui na Jovem Pan. Muito obrigado.